abençoe a águia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né, para a segunda parte do programa Demonologia que nós estamos trabalhando, no Momento Conversa. Iremos trazer a segunda parte nesta noite para os irmãos, né? Está conosco novamente o irmão Mateus, o irmão Rafael, o irmão João Gabriel. Espero que Deus possa, através de nós, estarmos abençoando você e sua família. Amém. Sua saudação, irmão Mateus. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer novamente, né, poder estar aqui com meus companheiros, conversando a respeito da palavra e poder compartilhar um pouco da luz que Deus nos deu a respeito desse assunto, né, visto que é um tempo de batalha, é um tempo de luta, é um tempo que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades malignas. Né? Amém. Rafael? Amém. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui falando sobre a palavra. Como nossos irmãos viram no título, né? A Demonologia Estado Físico, parte 2. E nós cremos que assim como Deus tem nos abençoado no programa passado, nós cremos que esse será também uma bênção, porque a palavra do Senhor, ela sempre progride, né? A palavra do Senhor, ela não é um regresso. Então, se nós somos abençoados no programa passado, nós cremos que o Senhor irá nos abençoar neste programa também, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim é um grande privilégio estar aqui com meus companheiros. Sabemos que a hora é urgente, né? Precisamos conhecer mais disso, aplicar mais disso. Sabemos que o tempo que estamos passando são tempos difíceis, mas aplicando o sinal, vendo Satanás em cada uma de seus passos, de suas armadilhas, conseguiremos saber muito bem sobre o nosso inimigo e assim o derrubá-lo. Que Deus possa abençoar cada um em suas casas, que esse programa venha ser uma bênção para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a gente tratou semana passada, no último programa, sobre demonologia e estado físico, né? A gente viu as maneiras que o inimigo consegue trabalhar no corpo da pessoa, na mente da pessoa, a questão da fé. Nós iremos retomar novamente a segunda parte, começando de novo no Salmo 103, versículo 1. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Amém. A gente tratou sobre estado de demonologia, né, no estado físico, um tema que é um meio de conhecermos Satanás. Né? Satanás gosta de vir de certas formas sorrateiro, o profeta fala, né? E de formas que às vezes as pessoas não conseguem ver ele, mas a palavra vem para desmascarar ele. Né? O profeta Maomé, quando pregou essa mensagem de demonologia, os irmãos estavam acompanhando nós durante uma série de programas sobre o estado físico, o estado religioso, os espíritos sedutores. Ele começa a explicar os meios que Satanás consegue entrar na mente da pessoa, tirando a fé, tirando a maneira da pessoa não crer, o jeito da pessoa não crer, fazendo duvidar das orações que eram feitas. Muitas vezes as pessoas eram curadas e saíam dali mais enfermas porque não recebia a cura. Porque o profeta Mambrana fala aqui que uma coisa é ter a fé para orar, a outra coisa é ter a fé para receber. Mateus, que o senhor comentasse nesse tema, nesse sentido. Com certeza. Então, irmãos, nesse assunto a gente observa o profeta falando na mensagem de demonologia, estado físico. Ele começa a explicar quais são os estágios para que a pessoa, porque, diz o profeta, ele veio ensinando sobre demonologia para ensinar as pessoas a vencer o diabo. E o que acontecia muitas vezes é que muitas pessoas recebiam a cura, ali o profeta orava na plataforma, aquela pessoa saía dali curada. Muitas vezes a pessoa tinha um câncer, tinha um tumor ou qualquer outro tipo de doença. E o profeta, ele pegou o exemplo, ele pegou o câncer. Ele fala, quando Deus vinha e curava, porque o que era a cura? Ele tirava o espírito daquela doença, porque era aquele espírito, aquele demônio que deixava que aquele tumor estivesse vivo. Então Deus vinha e tirava aquele demônio de lá, tirava a vida daquela doença. E após que ele tirasse a vida daquela doença, aquele ser, aquele câncer, ele se tornava um ser morto. Se tornava um ser morto. E ele, como um ser morto, ele começava a inchar,
Porque o nosso corpo ele começava a querer repelir aquilo para fora. Porque aquilo era algo morto que estava ali dentro do corpo. Né? O profeta até usa o exemplo de um cachorro, se eu não me engano. Sim. Ele fala que o cachorro ele incha e ele usa o mesmo exemplo para essa doença. Né? Que o câncer ele inchava, ele começava a inchar. E a pessoa começava a se sentir mal. E o profeta ele até relata o tempo que isso acontecia. Ele fala, é em torno de 72 horas. Chegava até 4 dias. Justamente, entre 72 horas, aquela pessoa começava a ficar mal. Só que o que acontece? Deus pronunciou que aquela pessoa estava curada. E ela verdadeiramente ela foi curada. E conforme esse ser que já estava morto começava a inchar e fazer com que ela tivesse febres, dores, as pessoas ela começavam a descrer daquilo que Deus disse para elas. Aí diz que o profeta, que elas receberam a cura pela fé, mas a incredulidade delas devolvia tudo de novo, aquela doença. O profeta chega até a citar que a fé matava aquilo e a incredulidade ressuscitava aquele demônio. Sim. E ele até pega o exemplo, né, do que a escritura diz que quando um demônio sai de uma casa, ele anda por lugares áridos e volta com 7. Né? Então é algo assim muito perigoso. Quando Deus fala algo e a pessoa descrê daquilo. Né? E o diabo ele vai lutar para isso. Né? Se Deus pronunciou uma cura, ele vai lutar para que você não creia que você esteja curado. Para você crer que você não recebeu aquilo. Né? Mas o profeta ele continua dizendo que houve também outras pessoas que creram. E você pode ver vários testemunhos de irmãos que creram, continuaram crendo, lutaram contra o diabo, como aquele cego, né? Que muitas pessoas falavam para ele, e era o diabo falando pela boca daquelas pessoas, ungindo naquela boca daquelas pessoas falando para ele: você não está curado, mas você está vendo quantos dedos tem aqui? Podiam dizer para ele, né? Ele falou: eu estou curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Até que um dia aquela confissão de fé dele, Deus verdadeiramente curou, porque Deus prometeu para ele. Deus não falha em suas promessas. É você receber aquilo e você expor aquilo. É verdade. Né? O milagre de Deus, muitas vezes, não é pra gente deixar quieto. Você tem que clamar aquilo. Deus, às vezes, decretou a sua fé, decretou a sua cura. Você tem que crer naquilo. Custe o que custar. Né? Nem que isso as pessoas digam pra você: não, você não está curado, você não está bem, você não pode ter isso, aquilo, outro. Mas Deus, através do profeta, ele disse uma palavra a você, você tem que crer naquilo. O inimigo, a função dele é fazer você ficar confuso, você começar a duvidar, porque quanto mais perto da vitória, mais difícil as coisas ficam. Sim. Né? Porque Exatamente, até que o irmão Brana sempre, quando ele orava para algum enfermo, ele sempre falava assim no final: vai testificando a sua fé. Ele sempre dizia isso. O importante é nós testificarmos a nossa testificarmos isso. É um meio de mostrar para Satanás que fomos curados, né? E para as pessoas ao redor, até para estimular a fé de outras pessoas. Né? Irmão Rafael, diga algo nesse sentido para nós. Amém. É muito bom os irmãos aí falando sobre fé, né? Porque nós sabemos que se nós não tivermos fé, não há outro meio de nós sermos curados, né? Se nós não crermos na palavra, no que as escrituras diz, então não há outro meio de nós sermos curados, né? Ainda nesse assunto da fé, eu quero apenas ler algo aqui, que está em um cartaz aqui, se assim eu posso dizer, que no encontro de Bonito, que foi entregue, né? Se eu não me engano foi aqui não cita a data, mas no encontro de Bonito que houve, o pastor Vindael, ele orou pelos panos de orações, né? Uns paninhos de orações, e até então eles entregaram isso daqui. Eu nunca tinha lido esse testemunho que está aqui atrás. E um dia eu estava com os irmãos, né? E eu parei para ler isso aqui me marcou muito. Eu quero ler para os irmãos, eu creio que vai edificar a fé dos irmãos. Aqui está dizendo que está na mensagem O Homem e a Sua Comissão, no capítulo, parágrafo, então, 44. Diz assim, ó: um dramático testemunho veio de uma mulher que vivia nos campos de algodão, ao redor do Camden, Arkansas. Enquanto limpava o lampião, ela deixou cair o vidro do lampião, o qual quebrou na mesa, cortando a artéria de seu braço. Ela cobriu o corte com uma fronha, mas o sangramento não parou. Ela tentou amarrar um lenço ao redor disto, o sangue apenas mantinha jorrando. Seu marido trabalhava em Camden. Seu vizinho mais próximo morava aproximadamente a 3.200 metros de distância. Ela não tinha telefone nem carro,
e ela estava ficando cada vez mais fraca a cada segundo. Ela sabia que ela iria morrer em pouco tempo, a menos de repente ela lembrou de um pano ourado. Abrindo sua Bíblia em Atos 19, ela agarrou e tirou e colocou em sua ferida. Imediatamente o sangue parou. Naquela tarde, ela caminhou 3.200 metros por uma estrada lamacenta para pegar um ônibus da uma cidade inglesa que o profeta diz aqui, né? Para ir a outra cidade inglesa aqui que eu não vou ler, né? E 160 quilômetros de distância, onde o profeta William Marion Branham estava tendo uma reunião. Com o barro ainda em suas botas, ela foi ao culto dando louvores a Jesus por tal milagre. O profeta William Branham viu o corte no seu braço da mulher e o pano ourado que ela tinha usado. Nenhuma gota de sangue tinha manchado o pano ourado. Deus honrou sua simples fé. Então nós vemos, né, é algo que edifica a nossa fé, porque nós vemos as doenças, as pragas que estão caindo sobre o mundo, e o que a mídia ela tenta colocar na mente das pessoas, né, é que aquilo não tem cura, aquilo não há mais solução. Trabalhar no medo Mas, da pessoa. mas nós temos que olhar para a palavra, né? Sim. Porque quando nós olhamos para a palavra, ali nós vemos a cura, a libertação, a salvação, Amém. Amém. né? Exatamente, irmão. O senhor falando nisso, ele meio que tem que trabalhar muito no medo das pessoas. Né? Uma das armas dele, porque a gente está aqui para desmascarar mesmo ele. Né? E quando ele coloca medo nas pessoas, as pessoas começam a duvidar daquilo que foi dito a elas. Né? E o profeta Irmão Branham, várias vezes mensagem, ele pregava e dizia: vá para sua casa, você está curado. Vá para sua casa, você está curado. Mas o medo, a pessoa fala: não, mas eu não estou curado, eu ainda me sinto mal. Ainda me sinto ruim, eu não estou bem, parece que, como o Mateus disse, estou inchada. Mas aquilo já foi morto. Aquilo já foi morto, já não estava mais ali, o inimigo já tinha sido expulso. Né? Porque assim como toda coisa nasce, leva um tempo para morrer também. Né? E as pessoas, nesse tempo, as pessoas acabavam se confundindo e esquecendo que Deus prometeu a elas e acreditando nas coisas de Satanás. Né? Irmão João, comente algo nesse sentido para nós. Eu tava até olhando aqui a mensagem que o irmão Bruno fala bem assim: não por sentimentos, não por visão, não se anda por sentimentos ou visão, é pela fé. Pra ver que tudo vindica. Mas eu gostaria de compartilhar resumidamente aqui uma história que o irmão Bruno conta. É uma mensagem chamando Jesus à cena, no parágrafo 6 em diante. Eu vou ler bem resumidamente aqui porque é grande, para não tomar muito tempo. O irmão Bruno diz bem assim: aqui algum tempo atrás, há muitos anos, eu fui chamado à cena uma vez no hospital para orar para um rapaz que estava morrendo com difteria negra. Eu tenho citado isso muitas vezes porque foi uma coisa muito sobressalente para mim. O pai já era um tanto idoso e a mãe também. E o rapaz tinha mais ou menos 14 anos. E ele era seu filho único. E ele estava morrendo com difteria negra. Alguma coisa aconteceu em seu coração, ele estava inconsciente. Eles estavam simplesmente... Ele apenas sobrevivia. Resumindo, o irmão Brana, ele se deparou com o caso desse menino. E olha o que o pai desse menino disse. O administrador disse: traga-o ao culto. Ele disse: nós não poderemos tirá-lo do hospital. Ele está morrendo. Ele disse: se o irmão Brana pudesse ir pedir a Deus, Deus concederá isso. Observe, o menino estava doente, com uma doença quase terminal. E observe, para os médicos ele já não tinha jeito, mas o que o pai dele disse: se o irmão Brana pudesse ir pedir a Deus, Deus concederá isso. O irmão Brana vai discorrendo. Aqui ele conta que os médicos não queriam deixar ele entrar naquele médico para orar para aquele menino, falava que ele não podia porque ele tinha filhos, ele podia trazer aquela doença para os filhos dele. E aí o irmão Brana, ele citou até um exemplo, né? E se fosse um padre vindo, que eu creio que a médica era católica e tudo mais. O irmão Brana conta que eles colocou um roupão nele para ele poder fazer a sua oração. E descendo um pouquinho aqui, o irmão Brana diz assim: orei por um momento e me levantei. E o velho pai tomou a mãe em seus braços e disse: pense nisso, querida, nosso garoto está curado. Aí observe, daí eles entram num quadro aqui que a médica disse que não tinha jeito. Falou: mas rapaz, você orou, mas o rapaz está do mesmo jeito, está do mesmo estado. E a médica começou a falar. Eu vou continuar lendo aqui. E ela disse: senhor, eu temo que você não tenha entendido. Ela disse: o rapaz está morrendo. Isso a médica falando para ele: o rapaz está morrendo. Ele disse: não, o rapaz vai viver. Olha o que o pai desse menino falou: o rapaz vai viver. O pai falou e disse: como você pode agir assim, se você sabe que seu rapaz está morrendo sobre uma falsa impressão que foi dada? Disse: essa não foi uma falsa impressão. Observe, ele estava firmado em algo. Observe, o irmão Brana não precisou nem fazer muito. A fé daquele pai já foi o suficiente.
A irmã Brana continua dizendo aqui, e a médica até diz que o estado daquele menino, ela nunca tinha visto o menino naquele estado conseguir sobreviver depois, já era terminal. A irmã Brana, no final dessa mensagem, ele disse que passou alguns dias, passou alguns tempos, esse menino virou um evangelista e teve 3 filhos. Observe, não foi só a oração do irmão Brana que curou aquele filho, foi a fé daqueles pais que estavam lá atrás. Ele falou, não, se o irmão Brana orar, ele vai estar curado. O irmão Brana não precisou nem fazer muito, só falou, Senhor, cura ele. Isso é muito importante, pode falar Muito muito. importante esse ponto aí que o irmão João citou, né? Que o irmão Brana só falou está curado. E nós vemos, né, que o irmão Brana cita isso, não me recordo da mensagem, mas o irmão Brana fala, né, que muitos acham que precisa de algum espetáculo, né? Subir lá e gritar e fazer grandes coisas para a pessoa ser curada. O irmão Brana você pode fazer isso, você pode gritar, mas se você não tiver fé, nada adianta. Não. Sim. Mas se você tiver a fé, você apenas coloca a mão sobre ele e fala, está curado, está feito, né? Até aqui a oração do irmão Brana, aqui, ó, acabei encontrando aqui. O irmão Brana diz bem assim, eu apenas orei uma simples oração. Senhor Jesus, eu confio que tu podes levantar esse rapaz sobre esta fé, baseado na fé deste pai e dessa mãe. Você vê como é que a coisa é. Às vezes a fé não tá apenas no pregador, tá em quem tá para receber. Às vezes, muitas vezes, se você tem a atitude de fé, fala, não, se aquele pregador orar por meu filho, por meu parente, ele vai estar curado, não vai ser apenas aquele pregador que curou, é aquela fé que estava em você. Isso é tremendo. Até o irmão Brana diz nessa mensagem, a armadura de Deus é por fé. Uma grande chave, né? A fé. Isso. E uma coisa muito importante que o profeta sempre tomava, ele nunca dizia que era ele curando. Ele falava, eu não tenho poder de curar. Quem cura é quem desce até mim. E até o discernimento que ele tinha, ele esperava o anjo descer até ele, discernir as coisas. E tá um grande erro. Inclusive, ele estuda até na mensagem aqui, leio para os irmãos, que ele diz assim que o homem que... note, mas qualquer homem que afirma que é curador é mentiroso. Sim. Porque ele não pode fazer isso, pois a Bíblia diz, eu sou Jesus que perdoa os teus pecados e sará todas as tuas enfermidades. O inimigo é muito astuto. Ele tem muitas ciladas, ele tem muitas armadilhas, muitas doenças. Irmão, se você parar para ver as armadilhas do inimigo, você vai encontrar várias. Sim. E Deus te livrará de todas elas. No momento que você pega uma doença, você chega em alguém para expulsar aquilo, esteja convicto daquilo. Exatamente. Porque ele reconhecerá não a você, ele reconhecerá a quem está em você. Estar preparado. Está preparado. A autoridade não é do homem. Nunca foi o profeta Brana, William Brana expulsando demônio, William Brana curando câncer, William Brana tendo visão. Nunca foi o William Brana. Nunca dizia que era ele. Ele dizia, eu estou esperando ele chegar aqui. Sempre tem que ser Deus através do homem, né? Porque nós já ouvimos, acho que até o profeta cita, né? Que se você for orar por algum enfermo, você não estiver preparado. Até o irmão já citou aqui uma vez na igreja, né? Que foi orar pelo enfermo e ele sentiu que ele não estava preparado e aquele espírito que estava na pessoa de doença pulou para ele. O irmão Brana, aqui no parágrafo 49 da mensagem de demonologia, no estado físico, ele fala, lembre-se, quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Não fique só de pé ali, fazer uma balbúrdia, porque não servirá de nada, mas quando um demônio tem que obedecê-lo mesmo, ele reconhecerá. Não é a altura que você grita, não é o quanto azeite você coloca, é o que está aqui que ele reconhecerá. A verdade, Jesus apenas disse a ele, sai. Inclusive, o irmão Mateus, ele até conta a história daqueles rapazes que tentaram imitar Paulo, né? Sim. Paulo expulsando os demônios, Paulo curando os enfermos. E eles disseram, porque Paulo faz, nós podemos fazer também. Invocaram o nome de Jesus e Paulo, né? E o diabo falou para ele, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vós, né? O espírito de epilepsia, né, que ele tinha, pulou neles. Então, assim, o inimigo, ele tem muitas ciladas, irmãos, mas quando nós formos enfrentar ele, nós temos que estar preparados. Por isso que nós estamos aqui, lendo mensagem, orando, entendeu? Porque para você expulsar um demônio, você tirar um espírito, você tem que estar realmente convicto de onde você está pisando. Exatamente. Tanto que o irmão Brana, ele fazia suas filas de oração, ele jejuava 3 dias seguidos, se eu não me engano, né? Ele se preparava, tudo mais. Né? Você Jesus disse, né? Até no parágrafo após esse que o irmão leu, que os discípulos tentaram expulsar aquele demônio antes. Aí Jesus veio e disse, sai, aquele demônio saiu. Aí eles perguntaram, mas por que a gente tentou expulsar e a gente não conseguiu? Aí Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Né? Por causa da vossa incredulidade. Então, tudo é um preparo, né? Não é simplesmente ser irresponsavelmente dizer, não. Tudo também é uma direção de Deus, né? Exatamente. E você estar preparado e crendo, né? Porque a fé parte das duas pontas.
Está Né? Sim. Vê aquilo aqui. Justamente, Sim. é das duas pontas, né? Tanto pelo que ora, que Deus permite que usa o homem como ferramenta para orar e a pessoa para receber. É verdade. É fé de ponta a ponta. Deus tem um meio de trabalhar, não é? Sim, Colocar uma exatamente. pessoa despreparada para expulsar um demônio. Uma certa vez até uma história em que da onde aconteceu, um minutinho aqui. Uma pessoa estava endemoniada, né? E eu estava na casa do irmão Lucas na época, Nascimento. Nós estávamos lá meio tomando um tereré ali. E aí chegou um rapaz pedindo ajuda, que sabia que ele era a casa do pastor Oswaldo, né? E só tava nós dois na época. E aí ele falou, vamos fazer uma oração por um rapaz que está doente. Nós fomos orar, né? O Lucas foi e eu tive que ficar para resolver o negócio. E depois eu iria. E quando ele voltou, ele chegou na ponta e ele viu o rapaz que não estava doente. O rapaz estava endemoniado. Né? E aí ele voltou para casa e não estávamos preparados para enfrentar aquilo. Se você enfrentar algo e você não está preparado, né, até uma vergonha. Fica vergonhoso. Né? Porque o profeta Moura fala assim, que isso se torna, as pessoas hoje em dia charlatões, que tentam falar que são curadores, que são isso, que são aquilo outro, isso se torna um opróbio ao evangelho. As pessoas dizem, não, essas pessoas estão inventando as coisas, as pessoas estão... Não é isso. A cura não é inventar. A cura é você crer e ter força para expulsar Satanás. Deus só trabalha através das pessoas com jejum e oração. Que há certos tipos de demônio, castas de demônio que só sai na base de jejum e oração. Você tem que requer uma preparação. Sim. Entendeu? Então nós aqui que estamos aqui, que temos a responsabilidade de trazermos a palavra. Você que tem a responsabilidade de ouvir a palavra, porque a palavra não é simplesmente uma pessoa chegar e pregar e alguém ficar quieto e ouvir e dizer, não, eu entendi tudo. Aquilo tem que ter algo para receber dentro. É verdade. Entendeu? E o inimigo só trabalha quando ele vê que aquilo não está fazendo efeito, quando a casa está limpa. Porque qual que era o profeta falava? Ele expulsava o demônio, ele andava por todos os lugares, então a casa está limpa novamente. E neste momento, quem que tinha que entrar ali? A fé, o Espírito Santo tinha que habitar ali. Aí ele Tinha que ter andava um morador, né? Tinha que ter um morador para a casa não estar sozinha, né? Tem que ter um Assim, morador. né? Hoje em dia as pessoas invadem casas que estão sozinhas. E aí ele andava por lugares áridos e trazia mais 7 piores do que ele. E por causa da incredulidade da pessoa, a pessoa se tornava talvez um estado até pior do que estava antes. Então, quando você se trata de demônios, irmãos, nós tratamos de assunto de demônios. Nós não temos que ter medo de Satanás. Não, é um assunto muito complexo. Não é isso. A questão é nós tratarmos e sabermos que, além de nós, é Cristo que está em nós. Sim. E ele já venceu todas as enfermidades. Isaías fala, pelas pisaduras fomos sarados. Então, que tipo de demônio que nós estamos com medo? Entendeu? Então, assim, nós viemos para mostrar Satanás em todas as áreas que ele está trabalhando. E vamos mostrar, os irmãos que estão em casa vão colocar em ação, nós vamos colocar em ação e mostrar que o povo de Deus não é simplesmente um povo acovardado. Sim. Nós estamos com as nossas espadas afiadas. E voltando a outro assunto ali, até no parágrafo 90, se os irmãos tiverem curiosidade, o irmão Brano diz no parágrafo 90 dessa mensagem de demonologia no estado físico, lá no finalzinho ele diz bem assim, não é os pregadores com cura divina, é você que tem um dom de cura divina, que crê em ser curado porque é por fé, toda operação de Deus é por fé. Ainda mais abaixo o irmão Brano diz assim, a armadura de Deus é toda por fé, não temos uma coisa natural deste mundo. Não. Tudo de uma igreja cristã é ato de fé. Veja, a armadura de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência, tá certo? Tudo sobrenatural, nada natural. Um pouquinho mais embaixo ele diz bem assim, e a única maneira de basearmos isso é fé. É no que Deus disse ser a verdade, olharmos para o invisível e chamarmos as coisas que não são como se já fossem, como Abraão fez e recebeu, amém? Abraão chamou as coisas que não eram como Deus, como se já fossem, tendo 100 anos, não titubeou na promessa de Deus pela incredulidade. E Abraão era um homem velho, né? Abraão esperou 25 anos para realizar sua promessa. Sim. Né? As E pessoas... não descreu. E não descreu. As pessoas, quem sabe, passavam por ele e falavam, Abraão, cadê o filho? Zombavam, riam dele, porque acontecia nesse tempo. Mas mesmo assim ele continuou. O irmão Branco até diz aqui, ó, o Abraão falando aqui, eu poderia até imaginar você não poderia ver Sara se levantar certa manhã, Deus disse, Abraão, vocês terão um bebê. Sara se levantou e disse, como se sente, Sara? Esta é uma multidão mista, mas ouçam, sem diferença. Bem, glória a Deus, vamos tê-lo. Vá comprar o tecido de fralda e os alfinetes e tudo mais. Apronte-se, muito bem. O outro mês passou, Sara, como se sente? Sem diferença. Um ano passou, Sara, o que me diz? Sem diferença. 10 anos passaram, sem diferença. 25 anos se passaram, sem diferença. E depois ele
E ele não descreu nenhuma dessas vezes. Isso que é fé, né? Isso que é fé. Às vezes as pessoas vão ali para o pastor orar, né? Às vezes elas saem dali muitas vezes achando que já está curada, né? Por isso que o Irmão João citou, né? Que o Irmão Branco sempre falava, saia daqui crendo na sua cura. Então você tem que continuar tendo aquela fé. Não é você vai orar ali e vai ser curado na hora ali, né? Você tem que ter fé, que nem acabou de citar, Abraão esperou 25 anos, né? É. E a própria Bíblia diz que resistir o inimigo e ele Fugirá de fugirá vós. de vós. Então não é questão de o irmão orar e o diabo vai sair dali. Não, ele vai ser expulso, ele vai estar determinado a tua cura. Agora você tem que crer para tirar aquilo dali. E a fé, ela tem que ser provada no fogo, né? É. Isso é que Deus ele permite com que a pessoa, no caso, o profeta falando do câncer, a pessoa parece que até está sentindo pior. Mas por que Deus permitiu ela sentir pior? Para provar a fé dela, né? Para provar a qualidade da fé. Porque você pega, por exemplo, o profeta falando do ouro, né? Você pega o ouro, você joga ele para fazer a fundição dele, para ver a qualidade dele. Você pega a fé e você coloca, você vê a quantidade da fé, a qualidade da fé, é colocando ela sob a prova mesmo, sob o fogo da É prova. até né? aquilo, né? Às vezes a gente ora, Senhor, me dá mais fé, me dá mais paciência, a gente acha que bum, vai cair do chão. Mas não, Deus, ele vem e prova aquilo ali. Exatamente. Deus é paciente, né? Ele tem que trabalhar da maneira dele, não muda a sua forma de trabalhar. Mas voltando como estamos de demônios, um dos demônios que mais mata as pessoas, uma das causas que mais mata é o câncer. Né? E o profeta Mombano fala assim, a gente falou semana passada, no último programa, a gente disse que a ciência coloca nomes bonitos para dizer o nome de uma doença, né? Mas todas as doenças são demoníacas. Sim. Não existe nenhum tipo de doença que é outra coisa. Como é que ele vai achar vida e consumir a tua vida se é simplesmente um vírusinho? Não é isso. É o inimigo, é o diabo dentro daquilo fazendo sugar a tua vida. Entendeu? Quando o profeta fala assim, que já o irmão já comenta, o profeta fala bem assim, que o significado de câncer é demônio. Deus o chama de demônio. E de onde veio a palavra câncer? Ele fala, veio uma palavra do latim, que é usado em termos médicos, significando caranguejo. Olha os nomes que tem as doenças que as pessoas colocam bonitas. Covid-19, tuberculose, câncer, outro tipo de coisa. São tudo inimigo na pessoa. Entendeu? Tentando sugar a vida da pessoa. Qual que é a função dele? Matar, roubar, matar e destruir. É a única coisa que ele sabe fazer. Bom, Rafael? Não só apenas citando ali, como eu estava citando no início, né, sobre o demônio, o profeta fala, né, que você tem uma vida, então o Satanás ele tenta criar outra ali, uma vida de doenças, né? E não tem, quando ele pega uma célula, né, o profeta era uma pessoa muito formada em todas as áreas, mesmo que não tinha faculdade, mas se você lê ele tomando a questão de entrar nas células, ele encontra uma célula vazia, uma célula solta, né? E ali ele toma aquela célula e começa a sugar a vida da pessoa. Pega outras células ali que estavam desprendidas e vai juntando. E tanto que ele fala que os cânceres são sem formas. Né? Um sai quadrado, um sai vermelho, um sai bola, outro sai entrando. É o inimigo sugando a vida da pessoa ali. Nada mais que isso. Né? E, irmão, Mateus, continue já para os encerramentos finais. Sim. Então, irmãos, eu gostaria de relatar, né, a gente tinha conversado entre nós antes de começarmos, a gente relatar um pouco de alguns testemunhos de curas, né? E eu quero relatar uma história, acredito que muitos irmãos conhecem, que foi quando o profeta ele foi para a Índia, né? E sem conta o profeta ele relatou isso, não vou me lembrar a mensagem, e também tem um testemunho do irmão Billy Paul, né? Ele relatando a respeito desse ocorrido. Né? Billy Paul disse que o irmão Brana falou para ele, vai lá em meio à multidão e tragam uma pessoa lá, né? E o biblioteca chega a comentar, fala como eu gostava daquilo, porque eu procurava a pessoa a pior pessoa que eu conseguisse encontrar, eu levava para papai, ele falava, né? E ele encontrou esse homem, que esse homem ele tinha a visão dele era muito danificada, umas cascas nos olhos dele, assim, uma coisa bem feia. Só que o Mombrana já tinha tido uma visão dos profetas, né? Que viu aquele homem caminhando e andando, né? E trouxeram esse homem era um indiano. E o profeta começou a discernir, ter o discernimento ali, né? Falou, o seu nome é tal, né? Falou, vocês são testemunhos que eu não conheço ele, né? Não falo nem a língua dele, tinha um intérprete que estava interpretando ali. E falou,
você é o fulano de tal, você é casado, você, se não me engano, tinha 2 filhas. Falou, você não nasceu cego. Você perdeu a sua visão porque você é um adorador do Deus Sol. Falou, você é um adorador do Deus Sol e você... Aí os adoradores, o profeta vai explicando ali, né? Que os adoradores do Deus Sol, eles ficavam olhando desde do amanhecer e ficava até que sua visão fosse comendo, né? De pouco em pouco. Ele falou, e com o tempo você ficou cego. Ele falou, faz mais ou menos uns 20 a 30 anos, uns 20 anos que você ficou cego, correto? Ele falou, correto. E aí para você ver como que as escrituras se repetem. Né? O profeta ele diz que ele teve a visão que aquele homem seria curado. Ele foi, e ele sentiu de fazer um desafio ali. E ali, né, a gente sabe que na Índia não é um país, é um país de várias religiões, principalmente o hindu e outras religiões ali que são muito fortes. E o profeta falou, eu vi alguns cultos não, ele falou, eu vi umas pregações de alguns aqui, né, que falando a respeito das suas religiões, das suas crenças, né. Ele falou, mas eu desafio, se algum dos deuses de vocês consegue devolver a visão desse homem. Ele fez um desafio para todos aqueles sacerdotes, né, sacerdotes daquelas outras religiões, se eles pudessem orar ao Deus dele, né, o mesmo tipo lá de Elias, né, se vocês vão recordar, contra os sacerdotes de Baal, falou, eu desafio vocês a orarem ao Deus de vocês e devolverem a visão desse homem, né, e se isso acontecer, vocês podem amarrar alguma placa nas minhas costas e eu sair andando como um falso profeta nas ruas de Mumbai, né. E ele desafiou, ele falou, pode vir 1, pode vir 10, pode vir todos vocês. E orem, né, para o Deus de vocês e trazerem a visão desse homem, né. E aí todos, né, ficaram quietos, ficaram silenciados, não tinha muito o que se fazer, né. E o profeta, ele pegou, olhou para o homem e falou, se eu orar por você e Deus te devolver sua visão, você seguirá a Jesus, você seguirá a sua vida, você crerá em Jesus Cristo e servirá Ele como seu único Deus? Ele falou, com certeza, servirei, né. E ele pegou e falou, né, para todos ali, falou, olha, o mesmo Deus que deu a visão a primeira vez para ele, é o mesmo Deus que pode restituir a visão deles. Ele falou, se vocês, falou pelo meu intérprete dele, né, falou para a multidão, falou, se eles pudessem, se ele puder ver, se Deus restituir a visão dele, vocês crerão em Senhor Jesus Cristo, aceitarão o Senhor Jesus Cristo? Diz que milhares de mãos se levantavam. E ele orou por aquele homem na mesma hora, o profeta até citando que o irmão João estava falando, né, foi uma oração curta. O irmão Brano orou ali. E Deus devolveu aquela visão dele. Aí você vê que coisa tremenda. Era um homem que, embora já predestinado desde a fundação do mundo, aquele ocorrido, né? Mas era um homem que era um adorador do Deus Sol. Um homem que, não, talvez até por não conhecer, não cria no Senhor Jesus Cristo. E Deus enviou um profeta para ele que conseguiu trazer aquela visão dele para que ele voltasse a ver. E talvez ver como ele nunca viu antes, né? E como aquele homem deve ter ficado grato. E quanto mais nós, irmãos, contando esse pequeno testemunho, como até para animar a nossa fé. Né? Porque os nossos olhos foram abertos, os olhos muito maiores, foram os olhos espirituais. Para nós conseguirmos enxergar as riquezas que está dentro da palavra. Nós passamos por uma cura, falando em respeito de cura, nós passamos por uma cura muito maior. Uma cura muito maior. Uma cura muito mais tremenda do que a cura só desta carne. Porque por mais que, por algum motivo, eu ficar doente, ou eu parar numa cama de hospital, ou eu ficar em coma, ou até mesmo se eu morrer, o diabo ele nunca vai poder atingir aquilo que Deus já curou, que foi a minha alma, a sua alma. É verdade. É algo tremendo, é algo tremendo. E eu, vendo esse testemunho desse homem, né, desse ocorrido, é algo muito tremendo. Eu me senti muito impactado, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para aquele homem foi muito grande. E é a mesma hoje para mim e para cada um de nós. Né? Amém. Então, dando as considerações finais, né? Estamos perto do encerramento já. Bom, João, suas considerações finais? Então, como discorremos hoje, né? Nós desmascaramos Satanás em uma parte de suas armadilhas, que é essa parte do estado físico. E a minha parte que eu quero deixar para os irmãos aqui no encerramento final é que nunca descreia. Você tem fé e às vezes a gente se sente tão pequeno, mas está na Bíblia, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem aquela fé para mover montanhas. Então nunca descreia, por causa que quando você descreia, aquele mesmo demônio, aquele mesmo espírito pode voltar. Então sempre creia, fique firmado, se firme naquilo que você crê, por causa que nós
não se baseamos em algo, como é que pode dizer, instável. Nós temos um profeta que ele veio, ele nos mostrou, ele nos revelou. Nós temos uma Bíblia que, junto com as mensagens, se torna algo invencível dentro de nós. Nós temos esse poder para repreender cada um desses demônios, para repreender cada uma dessas doenças. Não importa se for Covid, câncer, não importa o que seja, mas nós temos esse poder. Nós temos essa fé. Colocar a fé em ação, assim como o irmão Brana disse. Quando o Davi foi abater aquele gigante, ele pegou aquelas 5 pedrinhas, que do inglês é fate, né? 5 letras. E depois ele disse que representa também o nome de Jesus, né? Jesus, 5 letras, e colocou aqueles 2 em movimento. Quando você fazer isso, colocar Jesus e sua fé em movimento, o Espírito Santo e sua fé em movimento, não vai ter nenhum demônio que vai poder te parar. Deus possa abençoar cada um. Amém. Bom, Rafael? Amém. É muito bom os assuntos, os temas que foi tratado nesta noite, né? Eu queria apenas, para dar meus encerramentos, voltar um pouquinho na onde que eu tinha comentado ali, como eu estava falando que Satanás ele cria uma vida dentro da sua vida, né? E na mensagem A Batalha na Mente, né? A maior batalha mais pelejada, o profeta cita, né, que aquilo que você mais alimenta, ele vai se sobressair. Então, às vezes a pessoa ela está com uma enfermidade, às vezes ela nem está com aquilo, e ela coloca na mente dela que, eu estou com isso, e logo aquilo surge. E às vezes ela nem está com aquela enfermidade, mas ela vai alimentando aquilo até que aquilo surge, né? Então, muito importante isso que o profeta diz, né? Aquilo que você mais alimenta, aquilo ele vai crescendo dentro da sua vida, né? Por isso que é muito importante nós sempre estarmos olhando para a palavra, né? Porque como nós estamos aqui no começo, se nós olharmos para o que a medicina diz, nós vemos que não tem mais saída. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos aqui a saída, né? Porque a Bíblia diz, não temas. Não temas porque ele já pagou o preço por nós. Naquele dia no Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Amém. Ele ainda é Jeová Rafa, ele ainda está curando e libertando a cada um. Amém. Amém. Então, creio que é isso, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando você no seu lar e saber que o inimigo está vencido. Ele não é nada mais que uma abelha, o profeta fala, zunindo sem ferrão. Ele é simplesmente um inimigo que está debaixo do seu domínio. Quando você toma esta palavra, você tem um domínio sobre ele. E você pode expulsar a qualquer momento que ele entrar na sua vida, na sua família, nos seus familiares, seu filho, seu esposo. A qualquer momento você tem esse poder para expulsá-lo de sua vida. Amém. Porque todo o preço já foi pago. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a você e a sua família. Que, de algum modo, Deus possa ter falado contigo, né, nesta noite. Que você seja ricamente abençoado. Nós estaremos aqui durante as semanas, dando continuidade nos programas. Se você gostou do vídeo, deixa um like para nós aqui embaixo. Se não gostou, pode deixar um dislike, que a gente vai melhorar, né? O que comenta também embaixo, pode comentar aí embaixo aquilo que os irmãos acham que poderiam ser melhorar, e nós teremos a cada dia mais melhorando nosso trabalho. Amém? Na descrição tem nosso e-mail e nosso WhatsApp, né? Os irmãos podem estar mandando lá sugestões de temas que os irmãos gostariam que fossem abordados aqui Até também. mesmo se tiver uma dúvida, pode estar perguntando lá para nós. Amém. E que Deus possa continuar abençoando, né? Sim. Shalom. Shalom.